Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu estou aqui para falar com você sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site que fala sobre a história do futebol internacional também, mas especialmente sobre a história do futebol brasileiro, desde os anos 1950 até o presente momento. Lá você encontra textos, você encontra resenhas, você encontra entrevistas, você encontra vídeos, você encontra confraternizações, falando sobre jogos, jogadores, histórias, tudo acerca do futebol internacional e futebol brasileiro em especial. É um projeto que conta com vários colaboradores, eu sou um dos colaboradores, coordenado pelo Sérgio Pugliese, que é um grande jornalista, muito reconhecido, ganhou 2 prêmios ESSO. E você também encontra o Museu da Pelada no YouTube, você encontra o Museu da Pelada no Facebook, mais de 150 mil adeptos, você encontra o Museu da Pelada no Instagram, mas especialmente você encontra o Museu da Pelada, lembre-se, no site www.museudapelada.com. Vai lá no Museu da Pelada, faz uma visita, você não vai se arrepender. Bom, gente, na sequência do que eu disse ontem eu falei sobre o melhor jogador do Brasil em 1978, então hoje eu vou falar sobre o melhor jogador do Brasil em 1979. Bom, o melhor jogador do Brasil em 1978, que era o Zenon, em 79 ele não poderia repetir o feito porque o Guarani de Campinas não foi muito bem. Não foi bem no Campeonato Brasileiro, não foi bem no Campeonato Paulista, e na grande competição que tinha, a Taça Libertadores da América, até que foi bem, só que não chegou à final. Foi eliminado nas semifinais pelo Olímpia do Paraguai, que acabou sendo campeão da Libertadores daquele ano. Então o Zenon ficaria fora desse páreo, vamos dizer assim. O Zico, que sempre seria um candidato natural a ser melhor jogador do Brasil em determinado ano, ele teve um ano muito difícil porque ele teve uma contusão séria. Então, dos 2 campeonatos lá de 79, ambos vencidos pelo Flamengo, os 2 campeonatos cariocas, em um ele jogou plenamente, mas no outro ele ficou machucado uma boa parte do tempo. Inclusive o Tita jogou com a camisa 10, e aí eu vou te dizer, o Tita jogou muita bola, jogou em nível de Zico com a camisa 10, tanto é que parece que isso subiu meio que a cabeça dele. Mas então o Tita não poderia ser cogitado para ser o melhor jogador do ano, porque até ele jogou pouco pela seleção e enfim, ainda não estava em nível de melhor jogador do Brasil. E o Zico, por conta dessa contusão, ficou prejudicado. Na seleção brasileira ele jogou pouco, jogou bem, mas não jogou num nível muito forte. Quem foi um candidato fortíssimo, mas fortíssimo mesmo, ao melhor jogador de 1979 foi o Sócrates. Porque o Sócrates estreava no Corinthians e o Corinthians não foi campeão brasileiro, mas foi campeão paulista, e o Sócrates teve atuações de gala no Corinthians em 79. Ele já estreou no Corinthians jogando muita bola. E também estreou na seleção brasileira em 79 jogando muito. Em vários amistosos ele demonstrou extrema classe, Só que na hora que o bicho pegou, que foi na Copa América, o Brasil fez uma Copa América pífia, foi eliminado pelo Paraguai nas semifinais aqui no Maracanã, Quem brilhou não foi um brasileiro, foi um paraguaio chamado Júlio César Romero, o Romerito, que depois faria uma grande história aqui no Brasil, Então, na hora H, o Sócrates não correspondeu, mas no resto da temporada pela seleção brasileira ele jogou muito. Então ele jogou muito pelo Brasil e jogou muito pelo Corinthians. Ele poderia ser um bom candidato ao craque do ano, Mas quem realmente fez a diferença foi quem jogou bem na seleção, jogou bem no Campeonato Gaúcho e fez toda a diferença no Campeonato Brasileiro. Quem é o Campeonato Brasileiro daquele ano foi o Internacional de Porto Alegre, e quem brilhou no Internacional de Porto Alegre foi o Paulo Roberto Falcão. O Paulo Roberto Falcão ele jogou muito nas finais contra o Vasco,
mas ele jogou sobretudo muito nas semifinais contra o Palmeiras, especialmente num jogo contra o Palmeiras em São Paulo, no Morumbi. Era um grande duelo, era, naquele momento, as duas melhores equipes do país, o Internacional de Enio Andrade contra o Palmeiras de Tele Santana. Dois grandes times, um jogo sensacional. O Internacional venceu de 3-2 e o Paulo Roberto Falcão teve uma atuação de gala, para vocês terem ideia. Ele quase fez um gol antológico de bicicleta no primeiro tempo. No segundo tempo ele fez um gol de cabeça, que ele foi lá no alto, ganhando a bola no alto do zagueiro Beto Fuscão do Palmeiras, que era muito mais alto do que ele, né? E depois ele fez um golaço de 100 pulo, assim, fora de série. Então ele acabou com o jogo, ele destruiu o jogo, isso numa semifinal de Brasileiro. Fez o Inter ganhar do Palmeiras lá dentro de São Paulo. E depois ficou mais fácil para o Inter conseguir a vaga para a final em Porto Alegre. E isso entre outros grandes jogos que o Falcão fez. Então, no ano seguinte, o Falcão iria para Roma, na Itália, ia ser coroado o rei de Roma. Então, o melhor jogador do Brasil em 1979 se chama Paulo Roberto Falcão, o futuro rei de Roma. Bom, gente, é isso. Não esqueça, vá lá no Museu da Pelada, www.museudapelada.com.